Vamos orar. Pai amado, este é um dia muito especial nas nossas vidas, na vida da tua igreja. É o domingo, quando celebramos com muita reverência a ressurreição do teu Filho Jesus Cristo. A sua morte, a sua ressurreição nos colocou no seio da tua família, a família real. Por isso nós te agradecemos por esse dia, quando aqui nos encontramos celebrando essa data especial para as famílias, o Dia das Mães. Oramos no doce nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, já foi falado, Dia das Mães, e quero saudar as nossas mães físicas, mães biológicas, mães do coração e também mães sociais. Temos muitas mães sociais. As que já são mães, as moças, as meninas que serão mães. Receba o nosso abraço, nossa alegria. E quando Deus criou o homem, e do homem ele cria a mulher foi uma expansão do homem. Mas Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. A mulher saiu do homem uma vez. E todos os homens só vêm ao mundo através da mulher. Coisa extraordinária isso. E nessa manhã eu quero abordar com essa amada igreja e aquelas pessoas que estão nos vendo pela internet a respeito de 3 mães cujos nomes não estão relacionados ou não fazem parte do cartório, não foram registrados no cartório da Bíblia. E a primeira mulher, ela é uma mulher que não fala. Alguém pode perguntar assim, mas pastor, mulher não fala? Mulher não fala? Uma psicóloga, a Bárbara Pis, ela diz que as mulheres falam de 7 a 8 mil palavras por dia, além das expressões faciais, sons vocais e 10 mil movimentos de cabeça. Dá um total de 20 mil por dia. E essa mulher, ela não falou, mas ela fez um gesto. A segunda mulher, ela fala no momento de muita dor. E ela sofre uma grande repreensão do marido. E a terceira mulher, ela também não fala, mas falam dela. Que coisa interessante, a Bíblia registra essas mulheres com essas características tão especiais. E quem é essa primeira mulher que não abriu a sua boca, mas falou com os olhos? E Jesus fala dela. Em Lucas 17, 32, ele disse assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Nó. E se nós formos para a Gênesis, onde há o relato histórico, diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Uma biografia de 15 palavras.
a mulher que olhou para trás. Quem vai ao Louvre pode encontrar lá uma tela muito grande de Rubens, aquele pintor flamenco do ano de 1600, e o título dessa tela é A Mulher de Ló. E registra uma das filhas de Ló saindo com um burro carregado de joias. A outra carrega um cesto de frutas na sua cabeça. E a mulher, com as mãos juntas, olha para o anjo que está suplicando para que ela saia de Sodoma. Entre no Google e coloque lá Rubens, a mulher de Ló, e vocês vão encontrar essa tela famosa. O que aconteceu? Abraão é chamado para sair da sua terra, da sua parentela, e para uma terra que Deus mostraria. E ele diz: sai da tua parentela. Mas como é difícil a gente sair da família. Ele leva um sobrinho dele chamado Ló, que possivelmente, a Bíblia não diz, mas ele era solteiro, e o seu olhar se dirige para as campinas de Sodoma, onde havia muita pastagem para o seu rebanho. Ele vai pelos olhos, e lá ele se localiza, lá ele cria a família, provavelmente se casou com uma mulher de Sodoma. E por isso ela não queria sair da sua terra. Quando os anjos chegam, que vão destruir a cidade de Sodoma, ela tem grande dificuldade para sair. E ela olha para trás como se fosse numa última despedida, e ali vem o juízo de Deus, e ela se transforma nessa estátua de sal. Olhar para trás. Eu gosto da história americana, das mulheres do Mayflower, aquelas que vieram, deixaram a Europa, Henrique VIII, vieram com suas famílias, entraram num território inóspito. E elas não olharam para trás e, junto com seus maridos, fincaram uma civilização. Olhar para trás. Deus, quando criou o homem, ele disse assim: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se deles uma só carne. Então a lição aqui da mulher de Ló, ela é muito rica para mim. E ela traz duas lições que eu gostaria de abordar nesse momento: o deixar pai e mãe. E a palavra hebraica usada em Gênesis 2:24, para o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, significa abandonar a dependência. Seja dependência emocional, seja dependência financeira. Essa separação é para que haja uma comunhão. Se não houver a separação, não haverá a comunhão entre esse marido, essa mulher. Champlin diz assim: pai e mãe é a pátria onde você nasceu. A mulher é a pátria para onde você imigrou. Vamos verificar isso. Pai e mãe é a pátria onde você nasceu. A mulher é a pátria para onde você imigrou e não migrou. Há uma diferença. Migrar quando você fica na mesma região.
Imigrar significa que você cruza fronteiras, vai mais adiante. Quem deixa pai e mãe é adulto, não é criança. E, meus queridos, quem está com vocês nessa hora? Eu sou pai, eu sou avô, sou bisavô, por conseguinte, eu sou genro, eu sou sogro, e eu sou tio. Então, a minha família é uma família bastante estendida, ampliada. E a gente tem algumas experiências no campo pastoral e no campo familiar a respeito desse deixar pai e mãe. Quem deixa pai e mãe não é criança. Não sendo criança, ele não pode ficar sendo dominado pela família. Um dos grandes problemas que nós encontramos no relacionamento familiar é a interferência da família. Atendi uma vez, não uma, diversas mulheres que iam conversar comigo no meu gabinete e dizia: pastor, eu não suporto mais a interferência da minha sogra, a interferência da minha cunhada, a interferência do meu cunhado no nosso casamento. Deixava que elas contassem. Uma me contou uma história interessante. Disse assim: nós moramos em Londrina, mas meu marido trabalha em Maringá. E ele trabalha a semana inteira. Na sexta-feira ele vem para casa. E a mãe dele mora em Maringá. E ele passa a semana com a mãe, se hospeda na casa da mãe. Muito bonito. Mas quando ele chega na sexta-feira em casa, por volta das 6 ou 7 horas, ele está entrando, toca o telefone. É a mãe. Oi, meu filho, você já chegou? Fez boa viagem? Oh, mãe querida essa, né? Preocupada com o filho. Olha, toma banho assim, assim, assim. Chama a nora e diz assim: cuida bem do meu filhinho, viu? Faça uma sopa para ele nessa noite que está frio. Pastor, eu não aguento mais, pastor. Eu não aguento mais, pastor. Eu tenho uma filha. Coisa mais difícil para um pai, e o pastor Rogério vai passar por isso daqui a pouco, é entregar a filha. Aquela filha criada com tanto cuidado, com tanto carinho, com tanto amor, com tanto zelo, com tanta proteção, aí você vai entregar para alguém, para um desconhecido. Aí você pode dizer: não, mas o noivo é da igreja, é desconhecido. Ela é desconhecida. Todos nós casamos com desconhecidos. Até primos que acham que se conhecem, fecha a porta do seu quarto, da sua casa, e aí nós vamos começar a tirar a nossa máscara, a nossa maquiagem, e nós vamos começar a nos mostrar. Pais aqui presentes, libertem os seus filhos. Libertem os seus filhos. Eu sei que a minha filha passou por dificuldades, mas nunca ela reclamou. Tenho 2 filhos casados, sei que eles passaram por... Quem não passa por dificuldades num casamento? Mas casamento é olhar para frente, não é olhar para trás. No casamento não tem espelho retrovisor. É
para frente. O segundo ponto que eu aprendo é que essa mulher, essa família, estava sendo retirada de um ambiente horrível, hostil. Eram os únicos que seriam salvos. Deus ofereceu uma salvação para essa família. E muito na amarra, Ló e as duas filhas saíram. Os genros morreram. A mulher morreu. O final dessa família foi triste. Vocês encontram isso na Bíblia. Ló e as duas filhas vão para uma caverna. Todas aquelas 4, 5 cidades foram destruídas. E lá, as duas filhas nascidas em Sodoma praticam o incesto com seu pai. Embebedam o pai e têm relações sexuais com o pai. Uma num dia, outra no outro dia, porque elas disseram assim: nós não temos mais maridos, nós não temos mais homens. E ali nasce 2 tribos que criaram um problema sério para o povo de Israel: os amonitas e os moabitas. Casamento não é olhar para trás, é olhar para frente. E Hebreus vai nos dizer, olhando para Cristo, firmemente o autor da nossa fé, a qual, em troca de alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. A salvação é olhar para Cristo. É olhar para a cruz de Cristo e crer que Ele morreu no nosso lugar. A segunda mulher, ela teve a fé abalada pelo luto e o sofrimento. Essa mulher também não tem o nome registrado na Bíblia. Ela é conhecida por ter dado um conselho ao seu marido chamado Jó. O primeiro é Ló, o segundo é Jó. Aqui nós vamos verificar uma família completamente diferente, linda, bonita, estruturada. Onde Jó, ele cumpria a função do marido, do pai, do homem na sua casa. Ele era ao mesmo tempo sacerdote, profeta e rei. Era sacerdote porque ele intercedia junto a Deus pelos filhos, pela família. E ele é profeta porque ele falava de Deus para os seus filhos. E ele era rei porque ele governava a sua casa. Há maridos aqui presentes, pais aqui presentes. Nós temos uma função na família. Essa função Deus não abriu mão dela. Orarmos pelos filhos, falarmos de Deus para os filhos. Vimos aqui a apresentação do Tito, pastor lendo lá Deuteronômio 6, que é o Shema, o Vitor e a Juliana, os dois, falando da palavra de Deus para o Tito. Nós, os homens, temos uma responsabilidade como líderes que devemos ser de uma família. E essa família de Jó era uma família muito bem sucedida. Eram ricos, 10 filhos.
7 homens, 3 mulheres. Os filhos se reuniam e chamavam, convidavam as filhas para as festas. As mulheres eram segregadas naquela época, mas seus irmãos chamavam as suas irmãs para isso. E um dia, Deus falou com Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele? Homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Nós diríamos hoje marido top. Qualquer mulher gostaria de casar com um homem desse. Mas um dia começou a tragédia. Primeiro, os bens materiais foram destruídos. Depois, os filhos morreram. E a Bíblia diz que esse homem Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus tolamente. Homem extraordinário, não é? Mas nós vamos verificar alguma coisa na personalidade desse homem, que quando nós verificamos que os bens materiais, os filhos morreram, e Jó pôde dizer isso, mas Satanás veio e começou a atingir Jó no seu físico. E aqui começou a mudar a coisa. Às vezes é fácil a gente louvar a Deus por perdas materiais. Mas quando chega na nossa saúde, a coisa emperra, a coisa pega. E o que aconteceu? Jó foi ferido com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. E tomou para si um caco para se raspar da mesma forma, e ele se sentou entre as cinzas. E tomou para si um caco para se raspar da mesma forma, e ele se sentou entre as cinzas. Eu tenho 85 anos, criado na roça. E alguém já lavou o pé, tirou o cascão do pé com sabugo queimado? Ou caco de telha? É comum na roça, antigamente. Andava descalço. E Jó pegou um caco e começou a raspar as suas feridas. E aqui entra a mulher dele. Não sei o seu nome. Mulher que é criticada. Naquele momento de dor, disse-lhe sua mulher: ainda conserva a sua integridade, amaldiçoe Deus e morra. Meus irmãos, Jó lhe dá uma resposta atravessada. Tu falas como fala qualquer mulher tola, louca. Em meio aos conflitos, a nossa língua causa feridas
que nunca mais se cicatrizam. Nunca mais se cicatrizam. E a Bíblia vai nos dizer o seguinte: a quem muito é dado, muito é exigido. Este homem era um santo. E nós começamos a ver quando há muita consagração numa pessoa, seja no homem ou seja na mulher, ela começa a parecer superior ou superior ao outro, e aqui há um problema muito sério. Muito sério. Eu estou casado há 62 anos com aquela moça que está ali. Continua bonita, elegante, fala com a boca, fala com os olhos, fala com gestos. Mas eu tenho a impressão que durante esses 60 e tantos anos eu disse determinadas coisas que eu nunca deveria ter dito para ela. Num momento de dor, de raiva, de emoção, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque o que sai da nossa boca não volta mais atrás. Uma menina de 6 anos foi castigada pelo pai porque desperdiçou um rolo de papel para presentes. Ficou envergonhado porque no dia seguinte era aniversário dele e ela entregou a caixinha de presente. Mas quando abriu, sua decepção foi grande e nova agressão verbal, dizendo: você não sabe que quando se dá presente a alguém, a gente coloca alguma coisa dentro da caixa? A menina olhou para cima com os olhos cheios de lágrimas e disse: papai, a caixa não está vazia. Está cheia de beijos, todos para você. O pai quase morreu de vergonha e pediu perdão para sua filhinha. Muitas vezes a gente fala desnecessariamente. Fecha a boca. Seja homem, seja mulher. A Bíblia diz que Jó não pecou com seus lábios. Mas eu tiro algumas lições desse triste episódio. Não devemos menosprezar a dor de ninguém. De ninguém. Principalmente as dores da mulher, quando se perde um filho. Isaías vai dizer: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? É quase que impossível uma coisa dessa, uma mulher se esquecer. Mas ele diz assim: mas ainda que isto acontecesse, eu não me esquecerei de ti. Nenhum homem consegue imaginar a dor de uma mãe que perde um filho. Ninguém. Porque é uma inversão natural das coisas. Um filósofo grego diz que na paz os pais sepultam os filhos e na guerra os filhos sepultam, na guerra os pais sepultam os filhos e na paz os filhos sepultam os pais. Essa é a ordem natural. Os filhos me sepultarem. Mas se eu for sepultar algum filho... Qual é o filho predileto? Perguntaram para uma mãe. Aí ela tinha muitos e ela disse assim... Perguntou: qual é o filho predileto? Aquele que você mais ama. Aí ela diz assim: o meu filho doente até que sare. O que partiu até que volte. Esse é o coração da mãe. Aprendo também que a fé tem uma medida. A fé de Jó era enorme.
Mas a Bíblia diz que a fé não é dada igualmente para todos. E aqui eu preciso respeitar a fé de cada um. Seja pequena, seja média ou seja grande. Paulo vai dizer, porque pela graça que me é dada, digo algo dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso acontece muito com os pastores e a sua família. Ele tem um ofício, foi chamado para aquele ofício. Ele se dedica. E às vezes ele se queixa da mulher. Ele se queixa dos filhos que não têm a mesma visão que ele tem das coisas. Aprendo também que aconselhar exige sabedoria do alto. Ah, meus irmãos, aconselhar é coisa difícil. Num gabinete pastoral, a maioria das pessoas já vem com a resposta pronta, que é apenas um aval do pastor para ele realizar aquilo. Pastor, eu vou me separar. A decisão está tomada, mas ele quer um aval do pastor. Depois vai dizer assim, não, o pastor me aconselhou. Provérbios 7, 28 diz assim, até o tolo passa por sábio quando fica de boca fechada. Você sabe que em determinadas reuniões eu não abro a boca? Eu passo por sábio. Eu passo por sábio. Quando você chega num lugar assim, que você vê um camarada muito, muito falante, papai, 3, 4 palavras, você já sabe quem ele é, o que ele sabe, o que não sabe. Calado. Nordestina que diz, ninguém sabe o que calado quer, é isso? A mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói com as suas mãos. Provérbios 14, 1. Aprendo também que essa mulher foi persistente. Essa mulher não abandonou o marido naquelas circunstâncias. E ela ficou até o fim, porque Jó fala na sua esposa 2 vezes depois. A primeira, meus irmãos, que coisa triste. O meu hálito se fez estranho à minha mulher. Mau hálito. Halitose. Nome bonito para mau hálito. Ela estava perto dele. Eu sofri psoríase durante muitos anos. E as minhas costas sangravam. Joelhos, braços. Um dia eu cheguei para Irani e falei, Irani, você não tem asco de mim? Você não tem nojo de me ver assim? Ela me abraçou. Ela me abraçou. Ah, meus irmãos, uma doença de pele. Todo tomado. Os dentes caindo. Mau hálito. E Jó se refere a ela outra vez, quando ele, defendendo a sua pureza, ele disse assim, jamais olhei para uma virgem cobiçando. Se eu fiz isso, que alguém se deite com a minha mulher. Mulher persistente, estava ali com ele. Quando celebra o casamento, hoje já não tanto, eu nunca pedi aquele juramento. Você promete ser fiel. Na alegria, na dor. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos ser fiéis.
Primeira coisa que muitos maridos abandonam é o sofrimento. Quando nasce uma criança com uma dificuldade cerebral ou alguma coisa, fica com a mãe, ele vai embora. Essa mulher não. E teve um final feliz. Deus restaura a saúde, restaura as riquezas do Jó, e com a mesma mulher ele dá novamente 10 filhos. E 3 filhas que eram as moças mais bonitas de toda a região. Gemima, Késia e Querete Apuc. Se vocês quiserem nomes bonitos para botar nas filhas de vocês, vocês têm aqui, principalmente esse Querete Apuc. A Késia, nós tínhamos uma Késia aqui na igreja. Não é isso, olha? Nós tínhamos a Késia, que era regente da parte musical aqui. E essa mulher, então, ela vai até o final, ela pôde dizer, como está no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Mulher aqui presente, marido aqui presente, não entrega a rapadura não, viu? Está com dificuldade? Espera no Senhor, ore no Senhor, vem a doença. Mas nós cantamos hoje aqui, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem com o quê? Com o amanhecer. Aleluia por isso. Agora, meus irmãos, a última é a mulher virtuosa, aquela mulher de Provérbios capítulo 31, cujo nome também não está na Bíblia. E alguém pode dizer assim: pastor, mas existe mulher exemplar, virtuosa, sem problemas? Existe essa mulher? A própria Bíblia responde no versículo 10, quem a achará? Quem a achará? Está aqui. Oh, meu Deus, como isso aqui é gostoso, é bom. Quando nós encontramos essas mães, apesar de toda circunstância de dor, de tristeza, essas mães são sustentáculos na vida da família. Catherine Marshall, esposa de Peter Marshall, que foi um capelão do Senado americano em Washington, ela conta que havia numa vila uma fonte na montanha, cuja água foi canalizada para a vila lá embaixo, e o povo tomava aquela água fresca. Um dia não veio mais água. E o que aconteceu, o que não aconteceu? E mandaram ir lá na fonte. Havia um reservatório, e o cano estava entupido com folhas, com passarinhos mortos, com ratos. Entupiu o cano. E a água não chegava mais. E ela faz uma aplicação. A mulher, a esposa, é uma guardiã da fonte. É a guardiã da fonte. Vejamos as lições desse lindo texto da Palavra de Deus. Palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. O que direi, meu filho, filho do meu ventre, que lhe direi, ó filho dos meus votos? Começa assim. Filho querido, filho gerado em amor. Eu fiz um voto ao Senhor para criança, como Ana fez sobre Samuel.
Provérbios vai dizer: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Que idade devemos começar a ensinar aos nossos filhos? A psicologia hoje diz que desde o ventre da mãe. Quando a barriga começa a crescer, a mãe e o pai devem começar a acariciar e conversar com aquele ser que está lá dentro. Ali começam os ensinos. Quem que está no ventre de uma mãe? Aqui era o rei. Pode ser quem? Um professor. Pode ser um artista. Quem é que você carrega no ventre? Pode ser um pastor, missionário. Hitler esteve num ventre. Esteve num ventre. E ela dá o primeiro conselho. Que lhe direi, ô filho, meus votos? Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos, as que destroem os reis. Vamos deixar aqui uma mulher falar de mulher e para mulher. Eu não gosto muito de homens que ficam criticando as mulheres. Não gosto, não. Muitas piadas, muitas coisas da mulher. Eu não gosto, não. Quem deve criticar homem é o homem. Quem deve criticar a mulher é a mulher. E ela vai dizer aqui uma coisa assim, ela, cuidado com as mulheres. Quem está falando isso? Mulher. Uma mãe. E ela diz o seguinte: não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, essas que destroem os reis. Ela fala aqui da mulher adúltera, da mulher leviana, da mulher frouxa, da mulher que é como um laço para ilhar os reis, as pessoas. Cuidado com quem você anda, meu filho. E mulher tem uma capacidade de bater o olho e ler as coisas que a gente não lê. Que homem não lê? Quando eu fui para o pastorado, Irani me chamou e disse assim: Gerson, você agora é pastor. Você tem um costume de elogiar as mulheres, cabelo das mulheres. É verdade. Cuidado. Tem muita mulher carente que o marido nunca elogiou. E um elogio pode gerar nela um desejo extraordinário. Fechei a minha boca, não elogiei mais ninguém. Eu? Mulher sábia. Fala que é uma coisa. Quem que arruinou a vida de Salomão? As mulheres. E à medida de que Salomão ia se tornando idoso, cuidado, os velhos aqui, viu? Suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades, e o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor, o seu Deus, como foram os Jacó. Ponto. Os reis de Israel não podiam ter muitas mulheres, não podiam. Salomão esqueceu toda aquela sabedoria que Deus havia dado para ele. E vai, a rainha disso, aquilo. Sabe o que destruiu a vida de Sansão? 2 mulheres. Uma que se casou com ela e a outra foi Dalila. A mulher pode construir, mas a mulher pode destruir. E ela diz assim, outro conselho:
não é próprio dos governantes, dos reis, eu botei aqui governantes, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Bebida! Ah, como é difícil a gente ter um governante, seja prefeito, governador ou presidente da República, chegado numa pinga. Que imagem nós passamos quando nós estamos com um copo de uísque. Cuidado com a bebida. E ela vai fazer o terceiro. Eles não praticam a justiça quando estão bêbados. A justiça, quando não acontece, é uma das coisas mais tristes na vida de um povo, na vida de uma nação. Isaías vai dizer: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. E Shakespeare, em 1606, especificou os atributos de um rei que deveria ter para governar seus povos: justiça, equanimidade, generosidade, constância, misericórdia, humildade, paciência, valentia e inteireza. Meus irmãos, essa mulher, ela aconselhou os seus filhos, ou o seu filho, a que fosse alguém que seguisse a palavra de Deus e governasse o seu povo com justiça. A história dos reis da França confirma: dos 69 monarcas que ostentaram a coroa da França, somente 3 foram bondosos e magnânimos para com o seu povo. Exatamente aqueles que foram educados pessoalmente pelas mães. Oh, mãe, que responsabilidade vocês têm. Que responsabilidade vocês têm. E vocês enfrentam tantas lutas, tantas dificuldades, tantas críticas. Tantas críticas. Termino dizendo para vocês que há 11 milhões de mães solos, 11 milhões de mulheres no Brasil, está no jornal de ontem, que criam seus filhos sozinhas. Umas quiseram ter produção independente. O macho apenas para fertilizar. Outras foram abandonadas. Outras foram meninas que foram enliadas. Mas o filho não é para ser criado isoladamente. O marido não queria mais viver com a mulher e resolveu se divorciar. Mas o casal tinha um filhinho recém-nascido e ambos queriam ficar com a criança. Foram consultar o juiz e a mulher argumentou: carreguei a criança no ventre 9 meses, amamentei-o em meu seio, cantei para ele dormir no meu colo, embalei-o todas as noites, consolei-o quando chorava, cuidei dele quando adoecia, estou com ele dia e noite e o amo mais que a vida. Deixe-me ficar com ele. Ela falou para o juiz. Então foi a vez do homem. Dei a semente que fez a criança. O filho é meu e devo ficar com ele. O juiz olhou para o homem e falou: então o senhor deu a semente? Isso mesmo, respondeu ele com orgulho. Só precisou de uma semente. Entendo, disse o juiz.
Então o pai dá a semente, a mãe carrega e alimenta a criança. Sendo assim, acho que posso dar uma decisão ao caso. Mas primeiro precisamos pesar umas coisas. Mandou trazer uma balança e pesaram a criança. O menino pesa 4,5 kg, disse o juiz ao pai. Se contribuiu com apenas a semente, pode-se concluir que a mãe deu 4,5 kg menos o peso de uma semente. Se ficar com a criança, tem que pagar para sua mulher o valor de 4,5 kg de comida. O homem olhou para o juiz como se estivesse na presença de um louco varrido. Espera aí, não acabei. Continuou o juiz. Vamos consultar um carregador de bagagem. Mandou chamar um carregador e perguntou quanto cobra para levar uma carga. 1 moeda por dia por cada quilo de peso, respondeu ele. Muito bem, disse o juiz. Vamos calcular que essa mulher tenha carregado meio quilo no primeiro mês de gravidez, terminando com 4,5 kg no 9º mês. Portanto, calculando 1 moeda por quilo, a cada dia durante 9 meses, ela tem direito a 1.400 moedas. O senhor tem que pagar a ela mais 1.400 moedas por levar a carga. Mas uma coisa, disse o juiz. Se custou tudo isso só para trazer a criança ao mundo, pense quanto vai custar para criá-la. O homem ficou em silêncio, começando a entender. Agora entendo, senhor juiz, disse por fim. Preciso dividir a carga com minha mulher para equilibrar na balança. Sabe por que tem um casal? Para carregar a criança. É por isso. Vamos orar, pastor. Vamos ficar em pé. Que tenham vocês um belo dia. Sejam homenageadas, abraçadas, amadas, queridas. Hoje lá em casa já começou a chegar flor dos filhos que moram longe. Pastor, ore a Deus por essas mães tão queridas que nós temos aqui. Amém. Que Deus as fortaleça. Que Deus as fortaleça. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso que nós passamos aqui essa manhã. Que nós tenhamos um domingo, Pai, cheio da Tua graça. Amém, Senhor. Amém. Que em nome de Jesus, essa palavra continue reverberando em nosso coração, Senhor. E a gente possa, Deus, como filhos do Senhor, lembrar, Pai, de onde vimos, com a certeza de que iremos para junto do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Então, Pai, que esse tempo, Deus, nessa terra, seja um tempo em que o nosso coração e a nossa mente estejam totalmente voltadas para Ti. Amém. Porque quando estamos com a nossa mente e o coração voltados para Ti, seremos melhores pais, melhores esposas, melhores maridos, melhores filhos. Então nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A guardar a Tua palavra em nosso coração. Amém, Senhor. E que ela nos transforme a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. E que assim a nossa família esteja sempre, Deus, com os olhos voltados para o Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos pelas mães aqui presentes. Pedimos, Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre elas. Pedimos, Deus, que o Senhor renove as suas forças. Pedimos que o Senhor as revigore. Pedimos, Deus, para que o Senhor dê a elas paciência, dê a elas, Pai, perseverança, para que elas continuem amando os seus filhos. Amém, Senhor. Para que elas continuem orando por eles e para que elas continuem entregando os filhos diante do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Que o amor de Amém. nosso Deus, nosso Pai,
Que a graça do Filho, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, o nosso Consolador, esteja sobre todos nós. Amém. 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 Que Deus te abençoe, queridos. Os irmãos do relógio de oração vão estar aqui na frente, então se você deseja orar com eles, receber uma oração com eles, eles estarão aqui na frente para orar por você.